Fala pessoal, mais vídeo de Excel e hoje a gente vai ver a fórmula CONT-C, como você contar com uma condição dentro da ferramenta, beleza? Aqui é o Lucas, se você ainda não se inscreveu no canal da Atuar, se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo de Excel e VBA aqui no canal, além de uma live semanal com um tema que vocês escolhem, beleza? Então toda segunda-feira a gente tem uma live e toda semana um conteúdo de Excel e VBA aqui para você, beleza? Já de antemão, já deixa o teu like aí, porque se você deixar o teu like, o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo relevante e vai distribuir para mais pessoas, e mais pessoas vão ter a oportunidade de aprender a fórmula CONT-C, assim como você vai aprender agora, beleza? Então, a gente deixou um link aqui com o link dessa planilha para você baixar e acompanhar junto com a gente e aprender na prática, beleza? Vamos embora pro vídeo. Eu tenho aqui a coluna amarela e a coluna valor, e aí eu quero fazer o seguinte, eu quero contar só quem está preenchido de azul aqui nessa coluna. Então, cara, o CONT-C ele serve exatamente para isso. A gente fez um exemplo com cores aqui para deixar mais visual para você. Mas imagina que eu tenho o seguinte, eu tenho aqui uma coluna que fala o nome do aluno, a série que ele está, por exemplo, e se ele pagou ou não a mensalidade desse mês. E aí eu quero contar quantos alunos não pagaram a mensalidade desse mês, por exemplo, dentro de uma escola. Eu vou contar quem é não na coluna de pagamento. Outro exemplo, eu tenho aqui o estado de uma venda que ela foi realizada e eu quero ver as vendas que foram realizadas no Acre. Então eu vou contar lá na coluna estado quantas vendas foram feitas no Acre. Então eu vou pegar lá na coluna estado quem é igual a AC, por exemplo, que é a sigla do Acre, e ele vai me trazer um número de vendas respectivo do Acre, beleza? Então, eu tenho aqui a coluna amarela e a coluna de valor, e eu quero contar só quem é azul aqui, ó, nessa coluna. Então, o que eu vou fazer? Ele vai pegar, basicamente, eu ia fazer o seguinte, na hora que eu clico aqui, ó, no quem vou contar, a gente gravou uma macro, ele pegou e simplesmente fez aqui, ó, ele vai contar só esses caras. Então, eu vi na coluna amarela quem era igual a azul. Então, eu estou apontando para a coluna amarela e vendo quem é igual a azul. Beleza? Se você não sabe como a gente fez isso aqui desse botão no Excel, a gente deixou aqui na descrição do link o vídeo para você aprender a gravar macro, beleza? Então tem uma aula só para aprender como isso aqui funciona dentro do Excel. E aí, depois desse vídeo, assiste lá, que vale muito a pena. Fechado? Então, eu tinha a coluna amarela aqui e vou contar só os caras, e aí ele vai me dar 3 como resposta. Por quê? 3 células atendiam o meu critério, beleza? Então eu tenho aqui uma base de dados, e eu tenho aqui o seguinte, ó, eu quero determinar a quantidade de lojas por estado, fechado? Então como que eu determino a quantidade de lojas por estado? Eu tenho o seguinte, eu tenho aqui o estado e eu quero contar quantas lojas tem em cada estado. Então eu vou digitar aqui, ó, na célula C8, igual cont.c, vou apertar o Tab, beleza? Então eu vou apertar o Tab para entrar na fórmula, eu não preciso dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse aqui, eu posso simplesmente apertar o Tab e aí, ó, eu vou selecionar, venho em base de dados, seleciono aqui, ó, a coluna de estado, então selecionei a coluna A inteira, ó, em cima de estado, ponto e vírgula, e aí o que eu vou fazer é, vou lá na aba de entrega, e aí vou fazer o seguinte, ó, vou contar na coluna A da aba base de dados, ó, então tudo que vem antes da exclamação aqui é o nome da minha aba, vou contar aqui, ó, selecionar a célula B8, fechar o parênteses, e aí vou dar um Enter. Beleza, tem 15 lojas no Alabama, como é que eu arrasto a fórmula para baixo? Venho aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse no cantinho direito da célula, espero aparecer essa cruzinha preta, pressiono o botão esquerdo do mouse e arrasto para baixo. Também posso fazer de uma outra forma. Eu posso vir aqui, ó, vou dar um Ctrl Z para desfazer essa ação. 2 cliques com o botão esquerdo do mouse também funciona muito bem. E olha lá, ó, agora determinar a quantidade de lojas por cidade. Então eu tenho aqui Birmingham, Brooklyn, Orlando e Atlanta. Como é que eu determino a quantidade de lojas por cidade? Simples. Vou chegar aqui, ó, e vou digitar na célula C16 igual cont.c, apertei o Tab para entrar na fórmula, e aí, ó, eu tenho aqui, eu quero um intervalo, então qual é o intervalo? Aqui eu selecionei a coluna A, porque eu queria contar quem era desses estados. Se eu quero contar a cidade, eu vou lá na base de dados, ó, e aí eu vou selecionar aqui, ó, a coluna B, beleza? Então eu selecionei a coluna B inteira, e aí, Lucas, por que você seleciona a coluna B inteira sempre? Porque na hora que eu chegar aqui embaixo, ó, por exemplo, eu estou no final dessa tabela, e aí eu vou fazer o seguinte, imagina que eu tenho que adicionar mais números aqui, fechado? Eu tenho que adicionar mais lojas. Quando eu adicionar, ele já vai pegar automaticamente, eu não vou precisar ficar alterando a fórmula direto.
Fechado? Então, sempre que você for fazer um Cont-C, é recomendável, se a tua disposição de dados permitir você fazer isso, você selecionar a coluna inteira e não ficar selecionando intervalos fixos. Fechado? Vou dar um ponto e vírgula e agora eu vou voltar lá para a entrega. Ó. Então, eu vou voltar para a aba entrega. Então, cliquei aqui com o botão esquerdo do mouse na aba entrega, e aí eu vou selecionar aqui, ó, cidade de Birmingham, fechei o parênteses e aí vou dar um Enter. E aí o que acontece? Lojas. Eu tenho 3 lojas em Birmingham. Vem aqui, ó, no cantinho direito da célula, botão esquerdo do mouse, ó, 2 vezes, clico 2 vezes, e aí, ó, eu tenho 16 lojas em Birmingham, 3 lojas em Birmingham, 16 no Brooklyn, 16 em Orlando e 15 em Atlanta. Fechado? Então, recapitulando, o Cont-C a gente usa para contar com condição, beleza? Então, eu tenho que contar sempre com uma condição. Ah, quero ver na coluna de valor quem é maior do que 50. Quero ver na coluna de estado quem é igual a Rio de Janeiro. Quero ver na coluna compra se foi aplicativo ou se foi site. E tudo isso, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o teu like aqui, que é muito importante pra gente. Comenta aqui embaixo o que você achou. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo que a gente postar aqui. Fechado? Então, é isso. Espero que você tenha curtido demais. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.